Existe uma regra na escrita de roteiro que ela funciona para todo mundo. Bom, quase todo mundo. Esses grandes gênios aí não entram muito nessa regra. Mas assim, para nós meros mortais, a regra é clara. O primeiro tratamento de qualquer roteiro é ruim. Então vamos partir desse princípio. Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista, diretor, sócio fundador da G-Master Filmes. E eu tô aqui para falar um pouco sobre a escrita do primeiro tratamento do longa-metragem Depois da Giz-Desterro. Esse projeto ele foi contemplado no Laboratório de Desenvolvimento do Edital do Funcultura, através da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Esse é o terceiro vídeo que a gente está fazendo em relação a esse projeto e todo o desenvolvimento dele. O primeiro vídeo foi sobre pesquisa, o segundo foi sobre a escaleta. Você pode conferir tudo isso aí no perfil. Antes de qualquer coisa, o que seria o primeiro tratamento? É efetivamente a primeira escrita do roteiro completo. Quando a gente fala roteiro completo, a gente está dizendo com todas as suas cenas, com todas as descrições de ações, com todos os diálogos, com todas as apresentações de personagem quando eles entram em cena pela primeira vez. E tudo isso dentro do formato Master Scenes, que é o formato de roteiro audiovisual. Bom, e aí a gente teve a nossa reunião com o consultor e com a nossa historiadora sobre a escaleta do roteiro. Vimos todas as mudanças que precisavam ser feitas para a história fazer sentido e que a cadeia de ação e consequência tivesse orgânica e que não houvesse furo nas histórias. Então tudo isso a gente fez a partir da reunião. Foi a partir dessa reunião que eu e a outra roteirista desse projeto, a Roberta Saboia, a gente voltou a se reunir, reuniões longuíssimas de debate para poder encontrar e resolver todos os problemas que foram pontuados e todas as questões. A gente acertou todas essas informações que foram passadas pra gente e aí chegou a hora de efetivamente sentar e desenvolver exatamente o roteiro e fazer, abrir cena, botar diálogo e todas essas coisas. Bom, a gente tinha ali um bocado de cena e a gente, num primeiro momento, a gente resolveu dividir essas cenas. Do início até o meio, a gente dividiu pela metade. Então a Roberta ficou com essa primeira metade para ela desenvolver sozinha, eu fiquei com a segunda metade para poder desenvolver sozinho. Estipulamos prazos dentro do cronograma que foi proposto. A partir daí, cada um escreveu as suas cenas. A gente marcou uma nova reunião, sentamos e lemos juntos, cada um lendo a sua cena para o outro. Esse é um processo interessante, assim, ler o roteiro em voz alta, porque você começa principalmente nas falas, você começa a ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando, o que tá uma escrita que não cabe muito na boca. A gente não fala assim. Então, ler em voz alta, ainda mais com alguém, né, uma outra pessoa, isso é muito interessante, porque quando a gente escreve, ou pelo menos eu sou assim, eu tenho uma voz na minha cabeça que tá lendo aquilo, né? E mesmo que se eu pegar pra eu mesmo ler em voz alta, eu vou pouco usar essa voz que tá na minha cabeça. Quando a gente fez esse momento onde a gente fez essa reunião e nós dois lemos a cena um do outro em voz alta, cada um fazia um personagem e tal, você começa a ouvir o seu texto na boca de outra pessoa. Essa pessoa, ela não tá com a mesma voz, né? Ela não tá com o mesmo jeito de falar, ou com a mesma velocidade, ou com a mesma entonação, ou com a mesma intenção. É claro que aqui a gente não é ator, e eu não tô nem falando que temos que ser atores, não é isso. Mas só o fato de ler em voz alta, isso já faz você ver como essas palavras, elas são ditas, assim, e se tá fazendo sentido ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que um personagem falaria, o jeito dele falar, as palavras que ele usa, os trejeitos que ele tem. Isso daí é um outro momento em que você realmente tem que ter essa propriedade de quem é o personagem para que você consiga construir isso e quando entregar na mão de um ator, ele vai trazer e dar vida para tudo isso, entendeu? Essa leitura em voz alta é mais pra gente ver as palavras, porque tem às vezes escrevendo, você acha que, pô, isso aqui tá bonito, escrito, mas quando vai ler e você vai ter alguém falando, dá um ruído, não funciona. Então esse processo foi muito rico, assim, ouvir outra pessoa lendo
naquilo que você escreveu, e aí as mudanças, elas automaticamente já iam acontecendo um pouco nessa leitura. Fizemos essa leitura, palpitamos um nas cenas do outro, e aí debatemos uma coisa ali, outra aqui, e resolvemos trocar. Então, as cenas que a Roberta escreveu vieram pra mim, as cenas que eu escrevi foram pra Roberta. E aí, nessa mudança, cada um tinha liberdade, dentro do que a gente tinha debatido na reunião, pra poder mexer. E às vezes vai mexer no diálogo, vai mexer numa estrutura de cena, vai mexer nas ações, vai propor uma coisa nova que na escrita ali surgiu. Liberdade criativa. Esse foi o compromisso que a gente fez na nossa sala de roteiro. Cada um vai encontrar o seu modelo de sala e como essa parceria funcionaria. E aí, de novo nos reunimos, e aí lemos de novo com todas as mudanças, palpitamos todas essas questões. E aí o plano era, para a segunda metade do filme, fazer um pouco desse mesmo jeito. Porém, com todas essas leituras e reescritas, o que tinha na escaleta, quando foi pro primeiro tratamento, já mudou um pouco. Quando a gente começa a abrir cena, automaticamente vai mudando uma coisa ou outra. E aí, nesse monte de reescrita e leitura, outras coisas mudaram, que daí tava lá na escaleta de uma maneira que precisava mudar. Então a gente optou pela segunda metade dessa escrita, a gente escrever efetivamente juntos. Então a gente tinha o roteiro até a metade, e essa metade final, a gente começou a se reunir e escrever junto esse roteiro. Então a gente teve dois processos completamente diferentes na escrita do roteiro, ambos com pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acho que no primeiro caso a gente tinha um ponto positivo, que é essa escrita solitária, de tipo absorver a história e poder sentar e deixar a criatividade fluir, o que tá na cabeça, sem ter que ficar conversando e esperando que o outro concorde ou que o outro palpite, porque eu tendo a achar que a criatividade, quando tem palpites nela, pode dar uma bloqueada de alguma maneira. Porque ideias ruins, existem ideias maravilhosas, mas ideias ruins também surgem, assim. Então, tem uma certa, você tá escrevendo junto, dá uma certa vergonhinha, assim, de falar, puta, mas vai que essa ideia é ruim, mas vai que... Você fica meio assim, então isso dá uma bloqueada ao escrever junto. Mas escrevendo sozinho tinha esse ponto positivo, e também outro ponto positivo era exatamente essa habilidade, né? Começar a criar essa ferramenta de escrever algo e entregar pra alguém, pra que essa pessoa tenha total liberdade de criticar e de fazer comentários e bababá. Então, tinha esse ponto, eram pontos super positivos na primeira metade do roteiro, mas um ponto negativo era tempo, demandou muito tempo da gente. E cronograma é algo extremamente importante na escrita de um roteiro, principalmente nesse caso que a gente tem um edital para prestar contas, e a gente tem um cronograma a ser seguido, como a gente tem com relação ao edital, toda a sala de roteiro, se você está dentro de uma produtora, se você está dentro de um canal, se você está dentro de um streaming, vão existir prazos e cronogramas e você tem que cumprir isso. Então esse primeiro modelo, ele estava tomando muito tempo. Então como ele estava tomando muito tempo, a gente optou por fazer dessa segunda maneira, que foi um pouco mais ágil. E aí, como eu falei, aquele ponto um pouco negativo, né, de bloquear um pouco a criatividade e tal, mas essa é a beleza de se ter uma parceria muito sólida e de confiança. Eu sempre falo nas salas de roteiro que eu desenvolvo, acho que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olha, aqui é um lugar seguro, não tem ideia genial, não tem ideia horrível, tudo é ideia. Bora jogar e aí a gente vai debater essa ideia. Até porque, às vezes, a minha ideia pode ser ruim, mas que com a ajuda de um parceiro, um roteirista, ela vai se transformar muito e vai se tornar incrível, assim. Então, ter essa confiança numa sala de roteiro, onde você pode falar sem medo, ela é muito benéfica e serei sempre a favor disso, assim. Então, a partir daí, eu e Roberta, a gente se encontrava mais de uma vez por semana pra sentar e escrever. A gente escrevia. Essas reuniões, elas eram feitas, algumas de maneira online, outras de maneira presencial. E apesar dessas reuniões online, né, ajudarem muito, porque às vezes o presencial fica difícil ali a logística de se resolver, o presencial faz uma enorme diferença, assim.
Então, uma coisa que eu percebi nessas reuniões que a gente tinha era que quando a gente estava online, claro, a gente agilizava, tinha ali uma troca muito boa, possibilitava manter, né, uma escrita continuamente, assim. Mas quando a gente estava junto, efetivamente, era muito incrível, da gente meio que virava ator, assim, né? Tipo, total também sem medo, assim, não bons atores. Mas a gente virava ator, então a gente às vezes fazia um diálogo com entonação pra poder ver se tava funcionando aquela dinâmica. E tinha umas coisas que eram ótimas, que às vezes você precisa descrever em ação, né? Precisa criar imagens de ações que acontecem que não tá na boca do personagem. E aí a gente meio que encenava aquela ação pra daí botar no papel. E a gente fala, não, tá vendo? Então escreve aí, faz assim, assim, assim. Então cada descrição de ação que às vezes parecia muito complexo, o presencial ajudava mesmo, tipo, nessa encenação, assim, em que a gente fazia, pra que daí você fala, ah, tá, agora entendemos a ação, bora botar isso no papel. E aí ficava mais fácil a escrita. Então essa diferença, apesar do online ajudar muito, e sou extremamente a favor, até mesmo pra descentralização do mercado, né, sair desse eixo Rio-São Paulo, você tem gente aí do Brasil inteiro que pode estar em salas de roteiro pra escrever. Mas o presencial realmente deu uma enriquecida e foi muito legal, assim, compartilhar isso com a Roberta na escrita dessas cenas.